Olá, eu sou a Emily e hoje eu vou falar tudo sobre o BTLG11, que é o fundo de logística da BTG Asset. Isso desde 2019, porque antes ele era da TRX. Ele era o TRXL11, TRX Realty Logística Renda 1. Desde 2010, que foi quando ele começou as suas atividades na Bolsa de Valores, ele era pequenininho ainda, tinha um patrimônio aqui de 140,7 milhões de reais. Cobrava uma taxa bem mais cara, né? 1,48% sobre o patrimônio líquido, mais a taxa de escrituração. Hoje em dia é bem mais barato, né? Eles cobram aqui uma taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado. Está bem na média. O HGLG11 cobra 0,60 sobre o valor de mercado. O XPLG11 cobra em valor cascata entre 0,75% e 0,95%. Então, o BTLG não é nada muito caro nem muito barato, está bem na média. E a gente tem que considerar também a questão de que é uma gestão ativa. A gestão vem sempre vendendo e comprando imóveis, renovando o portfólio, fazendo giro. Recentemente também eles começaram a melhorar a comunicação com o cotista através dos comunicados, do relatório gerencial, dos fatos relevantes. Falta melhorar um pouquinho a data de publicação, mas vamos ver como vai ficar daqui para frente. Quando esse fundo surgiu, ele tinha 6 imóveis, sendo que 3 deles estavam vacantes. Hoje em dia, ele é um dos maiores do segmento, ele é um dos 3 maiores do segmento de logística na Bolsa de Valores. O objetivo do fundo é o básico, né? Obtenção de renda e ganho de capital através da exploração de imóveis logísticos. A estratégia desse fundo imobiliário é ter imóveis padrão A+, que são imóveis bem localizados, são bons imóveis, novos, e o fundo, ele tendo esse tipo de imóvel, ele pode meio que escolher o inquilino. Então, hoje em dia ele tem Amazon, tem Mercado Livre, Açaí, Alpargatas, Air Liquide, Ambev, dentre outros. Esse fundo está na 13ª emissão. Essa última terceira emissão agora, ele captou 1,5 bilhões, começaram com a intenção de captar 1,2. Foi uma emissão bilionária, o fundo cresceu muito nesses últimos anos. Essa emissão fez com que ele se tornasse o segundo maior do setor de logística. Aqui tem os destaques do fundo, né? Então, a gente consegue perceber que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Recentemente teve a reavaliação patrimonial, isso levou o VP do fundo para cima. O último rendimento pago foi de 76 centavos, conta com 345.561 investidores, pagou nos últimos 12 meses 9,1% em rendimentos. O fundo tem uma vacância financeira de 2%, mas a gestão já anunciou que está em tratativas para resolver esse problema. Tem um VALT, que é a média dos vencimentos dos contratos de 4 anos. Eu achei pouco, mas o fundo vai comprar um novo portfólio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, e talvez esse valor suba um pouco. Atualmente, o fundo tem em portfólio 22 imóveis, mas ele está realizando a maior transação do segmento no valor de 1,7 bilhões de reais, dos quais eles vão pagar uma primeira parcela à vista, no valor de 1,15 bilhões de reais, e uma segunda parcela um ano e meio depois, no valor de 614 milhões de reais. Isso vai aumentar 32 centavos na renda do fundo e depois disso eles vão passar a ter 32 imóveis, uma vacância física de 3,5%, porém eles não vão ter vacância financeira, que zero vacância, 0% de vacância financeira, ou seja, o fundo vai estar em renda mínima garantida. O guidance do fundo também, que era algo entre 74 e 78 centavos, passou a ser 74 a 80 centavos. Sobre essa compra, eu sempre gosto de analisar o fluxo de caixa do fundo, principalmente se é um fundo que eu ou invisto ou tenho a pretensão de investir, e estudando os informes mensais e os fatos relevantes desse fundo imobiliário, eu cheguei ao seguinte resultado: eu fiz uma tabela com os dados que eu considero importantes dos informes mensais, que é o caixa, os valores a receber por venda de imóveis,
as securitizações e as obrigações por aquisição de imóveis. Começando aqui em dezembro de 2023, quando já tinha caixa, porque ele vinha da 12ª emissão de cotas, onde ele captou 750 milhões de reais. E aí, em dezembro, eles fizeram uma compra no total de 760 milhões de reais, dos quais eles já pagaram 440 e fica o restante a pagar uma segunda parcela de 320 milhões de reais. Esse valor entra aqui. Eu fiz uma linha do tempo aqui para ficar mais fácil o estudo para mim. Depois, no mês de janeiro, eles fizeram uma venda no valor de 212,5 milhões de reais, dos quais eles já receberam um sinal de 25 milhões e a primeira parcela no valor de 62,5. E ainda faltam mais duas parcelas de 62 milhões e 500 mil reais. Depois eles anunciaram o final da 13ª oferta, que foi onde eles arrecadaram 1,5 bilhão. Depois eles fizeram mais uma venda no valor de 133 milhões de reais, dos quais eles já receberam um sinal de 20 milhões e mais 51 milhões em cotas do TRBL 11, que é o Fundo de Logística da Telos. Eles ainda têm um valor aqui a receber no valor de 62 milhões de reais. E agora, o fundo está em tratativas para a compra de um portfólio no valor de 1,7 bilhões, como a gente já viu, e ele pretende pagar em uma de 1,15 e outra de 614 milhões de reais. Beleza, mas para que esse estudo? Para que analisar todo o fluxo de caixa do fundo imobiliário? Vê se você acompanha aqui o meu raciocínio. O caixa é de 1,8 bilhão mais os valores que ele tem a receber de 187. Isso é igual a 2 bilhões de reais. Nos próximos dias, se essa venda for realmente, se essa compra for realmente concluída, ele vai precisar de 1 bilhão 150 milhões de reais. Vai sobrar 882 milhões de reais. E aí, ele vai ter uma dívida no valor de 614 milhões de reais, mais os 321 milhões que ele já devia por aquisição de imóveis, que é igual a 935 milhões de reais. Ou seja, no final, vai faltar 52 milhões de reais. Isso é preocupante? Não, nem um pouco. Primeiro, esse fundo imobiliário é bilionário, patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. E o que são 52 milhões para um fundo de 4 bilhões? E segundo, a gestão é muito ativa. Eles compram e vendem imóveis todo o tempo. Seguramente até lá eles já vão ter vendido mais imóveis, já vão ter um caixa ainda maior. Além de tudo isso, esse fundo imobiliário tem 3 CRIs, 3 certificados de recebíveis imobiliários, que representam 3,1% do seu patrimônio. Mas isso não é um problema, porque até 2030 esse valor vai estar totalmente quitado. Pessoal, é isso. Esse foi o vídeo do BTLG 11. Se vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena. Eu investiria tranquilamente nesse fundo imobiliário. É um fundo super tranquilo, ainda mais agora que a gestão resolveu melhorar um pouco a comunicação. Os imóveis são muito bons, está comprando mais imóveis ainda melhores. Vai ter muito mais inquilinos, serão mais 17 inquilinos. Então, na minha opinião, é um excelente fundo imobiliário. Mas eu gostaria de saber de você. Você é cotista? Você pretende se tornar cotista? O que você pensa sobre esse fundo? Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.